Olá pessoal, tudo bem? O Valmir por aqui. Hoje vou apresentar para vocês os procedimentos para importar registros para o Glue CRM. Nessa minha demonstração eu vou apresentar aqui os procedimentos para importar uma lista de organizações, uma lista de clientes. Eu vou assumir também que a minha planilha ela vai ser preparada inicialmente no Excel e depois eu vou gerar um arquivo CSV, que é o padrão exigido pelo CRM, e daí então vou realizar a importação. Ok? Vou compartilhar minha tela aqui para seguir esses passos e demonstrar para você. Para você preparar o teu arquivo, a tua planilha, você, nesse caso, nesse meu exemplo aqui, com cadastros, né, ou dados de organizações ou clientes, né, a gente recomenda dois caminhos. Ou você vai montar a sua planilha com as colunas, né, com os nomes das colunas exatamente iguais aos nomes dos campos aqui do CRM. Tá? Então você pode emparelhar aqui a sua planilha e uma tela aberta aqui do CRM. Pode ser aqui no modo de edição. O modo de edição é importante porque você vê aqui os campos que são obrigatórios, que são esses campos que tem o asterisco, né? Então são campos que obrigatoriamente tem que ter na sua planilha. Os demais campos que não são obrigatórios, portanto, eles são facultativos. Aí, se você acha que é importante trazer esses dados da sua planilha para dentro do CRM, você também cria colunas com os nomes iguais, idênticos aqui aos respectivos campos, ok? Então essa é uma forma de você abrir lá teu Excel, montar a sua planilha, copiando aqui os nomes dos campos e inserindo nos nomes das colunas no seu Excel. Uma outra forma que você tem de identificar todos os campos que você deve utilizar em sua planilha seria fazendo a exportação de um dos registros, tá? Se você não tiver registro nenhum cadastrado, você pode exportar registros vazios também, né? Se tivesse tudo vazio, você só viria aqui e clica aqui em exportar, tá? Nesse caso aqui eu já tenho um registro, eu posso usar aqui, selecionar esse primeiro registro e clicar aqui em exportar. Então, quando eu realizo esse procedimento, no caso aqui, o cadastro aqui desse registro é trazido para a minha máquina. Tá? Os arquivos gerados pela exportação são arquivos CSV. Tá? É um tipo de arquivo que você não pode simplesmente dar dois cliques nele e abrir no Excel. Tá? O procedimento para você abrir esse tipo de arquivo é você abrir o teu Excel, tá? Primeiro, depois você vem aqui no menu Dados e aqui, olha, em Text CSV, você clica aqui e localiza o arquivo que você exportou do CRM, tá? Esse procedimento aqui permite que você faça algumas configurações que são importantes aqui antes de realizar a importação antes de abrir esse tipo de arquivo aqui no Excel, tá? Então eu exportei esse arquivo do CRM, então é um arquivo CSV, clicar aqui em importar. Nesse momento aqui ele vai pedir na próxima tela algumas informações aqui de configuração do arquivo aqui para abrir certinho aqui no Excel, tá? Então aqui, carregar aqui, é uma primeira informação aqui, é a codificação dos caracteres, tá?
quando se exporta do Excel ou quando do CRM, ou quando você vai importar dados para o CRM, ah, o padrão aqui dos caracteres, né? O padrão de codificação dos caracteres tem que ser o TF8, tá? Isso é um padrão que aceita caracteres especiais, então se você usar outros tipos de padrões aqui, muito provavelmente os caracteres especiais vão ficar truncados, né? Então o padrão é o Unicode e o TF8. O delimitador aqui é vírgula, tá? Então, com essas duas informações aqui, olha, já apresenta para você aqui a planilha certinha, separada. O objetivo aqui desse arquivo, tá? Que ele serve de layout para você montar a sua planilha, é você identificar os campos do CRM, tá? Aqui, se você quiser, você pode tirar isso aqui, tirar esses filtros também. Pode tirar, se você for usar essa mesma planilha para montar os seus dados, colando os dados embaixo de cada coluna, você também pode tirar aqui essas aspas também que não precisa, tá? Então aqui substituir todos. Então aqui tem todos os campos, tá? Então você pode copiar esses campos e colar na sua planilha, se você já tiver uma planilha já com os dados já inseridos nessa planilha Excel, né, você pode copiar esses campos e informando, inserindo lá na sua planilha, tá? Se você for montar os seus dados aqui, né, nessa aqui que está sendo usada como layout, tudo bem, tá? Então você vai colocar o nome das empresas aqui, os telefones de cada um, ou seja, todas as informações. As colunas e por decorrência os campos que você não quer popular no CRM, você pode remover daqui, tá? Isso se você for usar essa planilha aqui como base para montar a sua, tá? Se você usar só para copiar os campos, tá? Ao invés de colar das telas da tela do próprio CRM, né? Você só copia, pronto, e encerra aqui, ok? Então, duas formas para você montar a tua planilha: usando o layout, inserir os dados aqui embaixo de cada coluna, ou você na sua planilha Excel você vai montando, informando as colunas, o nome das colunas lá no seu Excel exatamente com o nome dos campos do CRM, ok? Você tem essas duas formas. Bem, eu tenho aqui uma planilha Excel já pronta. Deixa eu fechar essa daqui. Eu já tenho aqui uma já pronta, que é esse daqui, ó. Eu já tinha preparado tem uma planilha aqui em Excel já montada, tá? Então você vê que em cada coluna aqui eu tenho o nome exatamente, né, igual ao nome dos campos que eu tenho no CRM, tá? Então aqui eu já montei a minha planilha com os dados certinho aqui, tá? Então todos que me interessam para efeito de importação, tá? Então essa planilha ela está em Excel, tá? Eu não posso simplesmente levar esse arquivo para importar no CRM. Deixa eu tirar essas duas colunas aqui, como não tem nada e também não são obrigatórias. Vou tirar daqui. E agora, olha, eu vou aqui em arquivo, salvar como. Vou colocar aqui numa pastinha, coloca numa pasta que você identifique fácil. E depois você vem aqui, você vai escolher aqui, ó, CSV, UTF-8 delimitado por vírgula. Escolhe esse tipo aqui que é o padrão do CRM, tá? Então aqui, só para efeito aqui de demonstração, eu vou colocar aqui para separar, mostrar que isso aqui está em CSV e vou salvar, tá? Então aí a minha planilha foi salva, tá? Em CSV
E agora eu vou aqui para o CRM, tá? E vou fazer a importação dos dados, ok? Então, para importar os dados, eu venho aqui, clico no botão importar, tá? Estou na minha lista ali de organizações, selecionar arquivo. Aqui eu vou localizar o arquivo que eu acabei de preparar aqui, este. Ele carregou aqui, olha. E aqui eu vou usar ponto e vírgula. Ali no Excel, apesar de eu ter salvo a planilha em o TF8 separado por vírgula, aqui ele exige que você coloque ponto e vírgula. Se você colocar vírgula, você vai ver que na fase 3 aqui os campos ficam truncados ali. Então, sei porque cargas d'água aqui na hora do Excel salvar ali, ele acaba salvando ponto e vírgula, tá? Então vamos aqui em próximo. Nessa tela aqui é um local em que você pode fazer a manipulação de registros duplicados. Então, para evitar que dados idênticos da sua planilha, né, dados da sua planilha que sejam idênticos aos já cadastrados no CRM, você tem três opções. Você pode pular, ou seja, não importar esses dados, tá? Você pode sobrescrever os dados já existentes no CRM com os dados vindos da planilha, ou você pode mesclar, tá? Essa opção de mesclar, ela acaba preenchendo campos que tem informação na planilha, mas que estava em branco no CRM. Então, aqui ele só vai, na mesclagem, ele só vai importar os campos que estão vazios no CRM e que tem dados na planilha, tá? Então você escolhe qualquer uma dessas opções. Se por acaso você está começando a importar agora, você, como não tem dado nenhum, então você pode pular essa etapa clicando aqui no botão azul, tá? Aqui você vai definir as condições que você vai adotar para que essa regra aqui de pular, sobrescrever ou mesclar vigore, tá? No caso aqui eu posso usar o nome de organização, ou seja, se o nome de organização que tem na planilha for identificado exatamente igual no CRM, então ou ele vai pular, sobrescrever ou mesclar conforme que você escolher. Eu posso escolher mais de um campo, por exemplo, se eu usar o nome da empresa e o CNPJ, CPF, CNPJ. Então, se essas duas informações estiverem idênticas na planilha e no CRM, ele pula, sobrescreve ou mescla conforme você informar ou selecionar aqui, ok? A próxima etapa aqui é a etapa de mapeamento dos campos, tá? É uma etapa onde você vai definir aqui os campos que você tem na planilha, né? Vai fazer o mapeamento dos campos que você tem na planilha com os campos que tem no CRM, tá? Então aqui nome de organização, vou mapear aqui com nome de organização, tá? Os demais campos aqui, ele mapeou já automático porque o nome dos campos estavam exatamente iguais aos campos que tinha no CRM, tá? Então aqui eu não preciso fazer nada, tá? E no caso aqui, se eu tive que mapear manualmente, pode ser que tenha algum espaço, alguma coisa que ele não identificou como sendo iguais, tá? Mas tudo bem, aqui só foi um caso, o resto ele já mapeou automático. Então, o objetivo de você colocar o nome das colunas exatamente iguais ali aos nomes dos campos é esse, que o sistema mapeia para você praticamente tudo automático, tá? Você não precisa fazer esse trabalho manual, ok? Então, uma vez que está tudo mapeadinho aqui, aí você pode seguir com a importação. Se por acaso você prefere fazer o mapeamento manual, tá? Deixando os nomes originais da sua planilha, digamos que na sua planilha aqui ao invés de nome da organização estava empresa, aí você veio aqui e mapeou empresa com o nome de organização. E aí aqui ao invés de telefone tá fone.
fone na tua planilha, você mapeia com telefone. Então você faz manual. Se por acaso isso acontecer, você pode salvar esse mapeamento manual, tá? Então aqui você vai dar um nome para ele, tá? Para esse mapeamento manual. E depois, uma segunda vez que você importar a planilha semelhante, você usa aqui esse mapeamento, ele vai ficar gravado aqui e automaticamente ele mapeia para você também, tá? A recomendação é que você crie sua planilha já com o nome das colunas exatamente iguais aos nomes dos campos, tá? É bem mais prático. Uma vez feito isso, você clica aqui em importar para que o sistema já prepare aqui para fazer a importação. Então, nesse momento, ele está aqui, né? Vão ser criados 35 registros, tá? Ele vai importar e tá tudo certinho para importar. Não vai sobrescrever nenhum, não ignorou nenhum, não mesclou nenhum, tá? Porque eu não pedi nenhuma dessas coisas. E uma vez feito isso, eu tenho duas opções aqui. Se eu tiver mais alguma planilha, eu posso aqui importar mais, tá? Executar o mesmo procedimento. E vai ser uma única planilha aqui. Você pode clicar em final para que a importação então ocorra aí de forma definitiva. Pronto, aí os 35 registros que estavam na minha planilha foram devidamente importados. Ok? Então o procedimento para você realizar a importação aí não é nada difícil, tá? Você pode fazer no seu Excel normal ali. A única atenção, a única coisa a ser observada é com relação ao nome das colunas e você ter os campos que são obrigatórios no CRM na sua planilha. Senão você não vai conseguir realizar a importação. Tá ok? Então é isso. Qualquer dúvida ou dificuldade, não hesite, tá? Entre em contato com a gente. Um abraço então e até o próximo vídeo.